Um feliz sábado aos irmãos. É uma alegria para mim estar aqui. Eu fiquei feliz de ver essa igreja. Eu até comentei com o meu amigo aqui que é uma igreja composta de muitos jovens. É gostoso estar na presença de jovens. Eu também me considero jovem. Eu pareço jovem, mas eu já tenho aí meus 31 anos de idade. Estou esperando um bebezinho. E minha esposa infelizmente não veio, mas eu me considero jovem ainda. Estou aqui com o Lucas também, o meu amigo, e a amiga dele, Natália, são os visitantes aqui. Estamos felizes de estar aqui, irmãos. E eu queria fazer um pedido para vocês logo no começo, para vocês orarem. E vocês vão orar por uma coisa bem específica. Vocês vão pedir a Deus: Deus, dá-me ouvidos para ouvir. Porque Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de vir para cá, eu pedi que Deus dirigisse a minha mente. Aqui atrás eu pedi que Deus dirigisse. E eu peço que vocês peçam a Deus, que Deus dirija a mente de vocês. Para que a mensagem possa vir sem ser atrapalhada, sem ser interrompida. E orem por mim, para que Deus me use. Irmãos, nós estamos num tempo extremamente importante na história desse mundo. O que vocês vão ver hoje, quem sabe nunca foi mostrado. Mas não é simplesmente um excitamento de situação. É algo que a profecia disse que iria acontecer. E nós vamos ver cada vez mais coisas assim acontecendo, até chegar ao ponto em que todos nós sabemos em que a perseguição será reinstituída. O povo de Deus será perseguido novamente, como foi no passado. Mas o palco tem que ser preparado para tudo isso acontecer. E a grande questão vai ser: será que eu e você vamos estar prontos para enfrentar a crise? Será que vamos estar prontos para enfrentar a tempestade? Nós vamos orar agora e pedir mais uma vez que Deus esteja conosco. Mas durante o sermão, peça a Deus constantemente: ajuda-nos a ouvir. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Teu povo está na Tua presença. Mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor atue em nós e através de nós. Dá-nos ouvidos para ouvir. Atua aqui, Senhor. Abençoa a leitura da Tua palavra. Nos dá a compreensão. Converte o nosso coração, Senhor. Nós pedimos tudo isso e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vocês estão preparados para o estudo? Estamos todos prontos? Vamos. Quantos trouxeram a Bíblia? Erga bem alto, deixa eu ver. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, irmãos. E eu convido você a ler. Se você não trouxe a Bíblia, sente com alguém que trouxe. Leia junto, vamos acompanhar os versos. Vai ser muito importante isso. Nós vamos ver versos que eram bem conhecidos para os adventistas. E hoje, quando eu pergunto nas igrejas, poucas mãos se levantam dizendo que conhecem o verso. O que eu estou notando em muitos lugares é uma falta do espírito do movimento adventista. Nós temos muita gente, mas poucos adventistas firmados na palavra de Deus. E o que nós precisamos? Voltar às nossas raízes. O povo adventista era conhecido por ser o povo da Bíblia. Hoje não se conhece mais o povo adventista como o povo da Bíblia. Infelizmente. Nós precisamos voltar ao estudo da palavra de Deus. A conhecer os textos. A saber o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo. A igreja adventista tem uma missão nesse mundo, uma responsabilidade. Preparar um povo
para estar em pé no juízo. Essa é a missão da Igreja Adventista. Preparar um povo para quando Cristo vier, ele está em pé. Vocês lembram que quando Cristo vem, o povo grita: quem poderá permanecer em pé? E aí ele diz: a minha graça te basta. E aí os justos louvam a Deus, os anjos louvam num tom mais alto. Mas irmãos, os que não estiverem preparados para permanecer em pé, não vão poder permanecer em pé. Eles vão sair correndo e dizer para as rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Nós estamos em dias, em tempos muito importantes na história do mundo. Não é momento mais de brincar. O que nós vamos estudar hoje é um preparo para enfrentar a crise. E eu vou mostrar no final um vídeo que, para alguns de vocês, quase vai dar um calafrio. Para outros, infelizmente, possivelmente nem faça diferença. E se o vídeo não fizer diferença para você, eu digo para você: leia o Grande Conflito, estude o Grande Conflito novamente, e aí você vê o vídeo de novo. Aí vai fazer sentido, tá bom? Vamos então, Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ver o verso 1, falando sobre mulher. Falando sobre mulher. No verso 1, está escrito assim: viu-se grande sinal no céu, a saber o quê? Uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olhe para esse quadro e veja a pureza representada por essa mulher. Essa mulher de Apocalipse 12 é uma mulher pura. Ela está vestida não com joias, não com roupas atrativas, mas com a luz do sol. E Cristo diz que Ele é o sol da justiça. Essa mulher é pura. Ela não tem as unhas pintadas com outras cores. Ela não tem joias por todo o corpo. Ela não tem aquela taça que uma outra mulher que nós vamos ler aqui na Bíblia tem na mão. Uma taça de sangue. O sangue do povo de Deus. Essa é a mulher pura, a mulher verdadeira. Ela representa a igreja de Deus. Você consegue identificar essa mulher na Bíblia, na palavra de Deus? Você me diria quais são as características dessa mulher? Quem saberia? Como você identifica a mulher verdadeira? Quem saberia? Versos para identificar a mulher verdadeira. Eu vi 2 mãos levantadas. Isso é preocupante. Preocupante, não entendo como uma crítica, mas preocupante para nós, para cada pessoa aqui. Se nós não soubermos identificar a verdadeira igreja, como você vai saber identificar a falsa? Eu vou fazer uma outra pergunta e depois eu volto para aquele que levantou a mão. Nós estamos ouvindo cada vez mais sobre a marca da besta. E esses dias chegou um irmão da igreja para mim e disse assim: pastor, você viu que a marca da besta está quase saindo? Está para sair um cartão que vai ter todas as suas informações ali. Irmãos, à medida que ele ia falando, eu olhava assim surpreso. Surpreso mesmo. Quantos têm algum problema com o que ele estava falando? Deixa eu ver. Quantos acham que ele estava certo no que ele estava falando? Quantos acham que ele não estava certo na identificação da marca da besta? Então vocês entendem por que eu estava surpreso. A marca da besta não tem nada que ver com o chip, com o cartão, com alguma coisa de identificação que o governo vai e produz ali, algum item material.
Irmãos, a marca da besta. E você pode ler os escritos, dá para provar pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia claramente. A marca da besta é a observância do domingo imposta pelo governo secular. A marca da besta é a marca de autoridade da Igreja Romana. É o dia que compete com a marca de Deus, o selo de Deus ou o sinal de Deus. E vocês sabem qual é o selo de Deus? Está em Ezequiel 20. É bem fácil de lembrar. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. É bem fácil de lembrar isso. Ezequiel 20. E aí você vai para o livro Eventos Finais, você vai para Apocalipse, você vai para vários lugares da Bíblia. O sábado é a marca ou o selo de Deus. A observância do domingo é a marca ou sinal da besta. A besta é identificada no livro de Apocalipse. Então eu me surpreendi com aquela posição. E quando eu li para aquele irmão, ele entendeu rapidamente, ele falou, que interessante. Ele foi para casa, leu e no dia seguinte ele falou, é isso mesmo, eu li, está escrito lá. Mas irmãos, quantos de nós vamos estar fugindo da marca, o cartão da besta, e vamos cair direto na besta, se a gente não souber identificar qual é a marca, qual é a besta? Os evangélicos, os protestantes apostatados hoje, porque eles não são mais protestantes, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que diz assim, o protesto terminou. De um bispo protestante falando, o protesto acabou. Não são mais protestantes. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, então, falando sobre isso. Os evangélicos creem hoje que a marca da besta vai ser algum chip que vai ser posto. Que o anticristo é alguém que vai se levantar daqui a pouco, um homem mesmo, que vai, durante 3 anos e meio, sentar no templo em Jerusalém. Eles creem que vai ser reconstruído aquele templo. Ele vai sentar no templo de Jerusalém. O povo de Deus, as igrejas de Deus, vão ser arrebatadas. E os judeus vão permanecer aqui na terra por mais um tempo, acho que não sei se é 1000 anos. Os evangélicos creem nisso hoje, irmãos. Você pergunta para eles, quem é o anticristo? O anticristo é um que vai vir no futuro. Mas e a igreja romana? A igreja romana é mais uma igreja. Por que está havendo uma união das igrejas? Por causa que eles estão perdendo a identificação profética. E hoje é isso que nós vamos ver. Vamos lá. Vamos identificar a igreja verdadeira, a igreja pura. Mulher em profecia quer dizer igreja. Como nós identificamos? Você tinha levantado a mão. Você quer mencionar como identificar? Parabéns, irmãos, é isso aí mesmo. Nós vamos então, o que ele mencionou identificaria com Apocalipse 12, verso 17. Então no 12, verso 1, nós lemos sobre essa mulher. Vamos para o 12, 17 agora. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem? Quem são os descendentes da mulher? Olha só, 2 características. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, como identificar a igreja verdadeira de Deus, a mulher verdadeira? Ela tem 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus. Essa é a primeira característica. Quantos mandamentos ela guarda? 8? 9? 10 mandamentos. E ela tem mais uma característica. Qual que é a outra? Ela tem o testemunho de Jesus. E eu pergunto para você. Os mandamentos de Deus, você sabe o que é, né? Quem sabe? Quem sabe decora os mandamentos? Como que a gente pode guardar uma coisa que a gente nem sabe? Quem sabe decor?
Pode levantar a mão que eu fiquei feliz. Uma vez eu perguntei quem sabe decor, 2 pessoas levantaram, aqui tem mais. Muito bom. Mas o resto precisa saber, senão a gente não consegue guardar. A igreja guarda os mandamentos. A gente tem que saber o que eles são. Tá bom? Segunda coisa, quem sabe o que é o testemunho de Jesus? Levanta bem alto. Muito bem. O que é o testemunho de Jesus? Pode ler. Apocalipse 19:10. Muito bem, irmão, é isso aí mesmo. Eu vou ler o verso só para ficar gravado. E está escrito lá em Apocalipse 19:10, diz, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele está falando com o anjo, isso é João conversando com o anjo. E ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Lembra que a igreja guarda o testemunho de Jesus? Ela tem o testemunho de Jesus? E ele disse assim, eu sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. João era profeta. Ele mantinha o testemunho de Jesus. Aí o anjo mesmo explica o que é o testemunho de Jesus. Olha no verso 10 ainda. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A verdadeira igreja de Deus tem que ter as duas coisas, irmãos. Ela tem que ter os mandamentos de Deus e ela tem que ter o espírito de profecia. E contra esta igreja, o dragão se ira e ele vai atrás dos descendentes dessa igreja. Você percebe a sua posição como adventista do sétimo dia? Contra quem você está se alistando? Contra que exército? Contra quem que você vai ter que lutar? O exército do próprio dragão. Ele foi pelejar contra o restante dessa descendência da mulher, contra eu e você. Você precisa se preparar, eu preciso me preparar para fazer essa batalha. Você pensa que vai ser pouco? Você pensa que a gente vai poder tirar de letra, como alguns dizem? Irmãos, de jeito nenhum. Tem um texto de Ellen White que diz que ela não tinha palavras para descrever a angústia que vai ser nos últimos dias. Ela não conseguia nem descrever. Não vai ser pouca coisa. Agora, é quase já passado do momento de preparo. Você precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar e despertar. Ela diz que o inimigo está soprando sobre o povo de Deus. Durmam, durmam, até não ter mais tempo. E nós estamos dormindo. Passa o próximo, por favor, o slide. 12:17 de Apocalipse, 14:12 e 19:10. Com isso você identifica a igreja verdadeira. Vamos para 14:12 agora. Apocalipse 14:12. Se você analisar a partir do verso 6, você vai ver que tem a mensagem dos 3 anjos. Quantos lembram a primeira, segunda e terceira mensagem angélica? Quantos lembram? Eu gostaria que você ergue a mão de novo, que todos olhem ao redor para ver quantos lembram. Por que isso é preocupante? Porque nós iniciamos, o movimento adventista teve início nas 3 mensagens angélicas. Qual a importância de nós sabermos essas mensagens? É porque a terceira mensagem ainda não foi anunciada na sua plenitude. E quando ela for anunciada na sua plenitude, vai vir a ira do dragão e do mundo contra a igreja. Se nós formos proclamar, e nós vamos proclamar essa mensagem, vai ter ira contra nós. Mas se nós não conhecermos a mensagem, irmãos, não poderemos proclamá-la.
essas três características identificam, esses três textos identificam a igreja verdadeira. Duas características: mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Pode avançar ao próximo. Agora pense comigo sobre a igreja falsa. Quem é ela? Como identificá-la? Vamos para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17. Está escrito aí no verso 1: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O que é meretriz? O que é uma meretriz? É uma prostituta. O que é uma prostituta? É alguém que adultera. O que é uma prostituta espiritual? É alguém que comete adultério espiritual. Ela traz doutrinas falsas que não são da palavra de Deus. E ela adultera com os reis da terra. Isso é uma prostituta espiritual. Nós vamos identificar a prostituta espiritual, a mãe das meretrizes, a mãe de muitas meretrizes. E está se tornando cada vez mais politicamente incorreto identificá-la. Mas não tem problema. Nós vamos ter que dar a vida algum dia por causa disso. Então é melhor começar a preparar já. Não é verdade? Vamos então, passa o próximo slide. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos para o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada. O que é embriagada? Alguém embriagado? Alguém bêbado. Vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa mulher, irmãos, ela está bêbada com o sangue dos santos, o povo de Deus, que foi morto durante séculos por meio dela. Essa mulher também, olha no verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, se você vê em Daniel capítulo 7, capítulo 8, também mostra que o mesmo poder, mas ali é representado pelo chifre pequeno, que é o mesmo poder que a mulher, que é o mesmo poder que o homem do pecado, o filho da perdição, são todas representações do mesmo poder. Ele tem nomes de blasfêmia, ele fala blasfêmias. E o que é blasfêmia na Bíblia? Quem me ajuda? Tem uma pequena dica aí no slide. O que é blasfêmia? Segundo a Bíblia, é você dizer que você pode perdoar pecados. Você, pessoa, não Jesus, você como pessoa. Uma pessoa que diz que pode perdoar pecados. E uma segunda identificação de blasfêmia é você dizer que você é Deus. Esses 2 textos bíblicos mostram isso. Dizer que pode perdoar pecados e dizer que é Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados. E só Deus é Deus de fato. O homem tomar essas características de Deus é uma blasfêmia. Então, vamos para o próximo slide. É um fato de que os líderes da igreja romana, os prelados, os padres, os bispos, inclusive o Papa, alegam poder perdoar pecados. Passo próximo a gente vai ver isso aqui. E eles também são chamados especialmente o Papa, chamado de como se fosse Deus. Tá?
já foi chamado de Senhor Deus, o Papa, vigário do Filho de Deus. A própria cidade romana é chamada de a Santa Sé. A Santa Sé. Passa o próximo. Isso aqui são todas citações de livros romanos mesmo, oficiais. Está escrito ali, ó: o sacerdote verdadeiramente perdoa os pecados, ou ele somente declara que eles são remetidos? Aí a resposta: o sacerdote real e verdadeiramente perdoa os pecados em virtude do poder dado a ele por Cristo. Irmãos, isso é um texto oficial da Igreja Romana. Está dizendo, o sacerdote, o padre, realmente perdoa. Ele não só declara que foi perdoado, ele perdoa, ele tem o poder de perdoar. E eles dizem que foi um poder dado a ele por Cristo. Isso é blasfêmia. É blasfêmia diante do Deus e diante de Cristo que perdoa realmente os pecados. Próxima citação. Nós, os papas, mantemos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Dá para acreditar nisso? Blasfêmia, outro lá. O Papa é não somente o representante de Jesus, mas ele é o próprio Jesus escondido sobre o véu carnal. Quando eles fazem a missa, eles dizem que eles têm o poder de transformar aquele pão verdadeiramente no corpo de Cristo. Não é uma representação. Eles dizem, eu transformei isso. É o corpo de Cristo agora. Na hóstia. Passa o próximo, por favor. E a gente pensa assim, mas isso será que não era coisa do passado? Hoje eles não pensam mais assim. Irmãos, quem lembra da época que João Paulo II ainda estava ativo? Vocês lembram? Não faz muito tempo, né? Foi 2005 que ele morreu. Um dos livros mais conhecidos de João Paulo II, que chama assim, Cruzando o Limiar da Esperança. No capítulo introdutório, que chama O Papa, um escândalo e um mistério, o jornalista está entrevistando o Papa, ele está fazendo comentários do Papa, né? Ele foi escrito por um jornalista em favor do Papa. Pode passar o próximo. Olha o que está escrito. Confrontada com o Papa, a pessoa precisa fazer uma escolha. O líder da Igreja Católica é definido pela fé como o vigário de Jesus Cristo e é aceito como tal pelos crentes. O Papa é considerado o homem sobre a terra, que representa o Filho de Deus, que toma o lugar da segunda pessoa do Deus onipotente da Trindade. Surpreendente? O vídeo que eu vou mostrar para vocês, irmãos, com esse contexto, vai surpreender ainda mais. Vamos para o próximo. A Bíblia diz que esse poder, essa igreja falsa, a igreja caída, que persegue o povo de Deus, olha o que ela faria: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ela vai tentar mudar a lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Guarda isso. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Pode passar o próximo. A primeira coisa que disse no verso é que ela ia lutar para mudar a lei de Deus. Como que o poder romano mudou a lei de Deus, irmãos? Aqui vai ficar bem claro. Deixa eu até apontar aqui que fica melhor com o laser. Olhe para os mandamentos da lei de Deus, original, como está escrito em Êxodo 20. Olha como está escrito no catecismo, 1 por 1, tá bom? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento do catequismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Esse não entrou no catequismo. Interessante. Então, o segundo mandamento da lei de Deus faltou. O que foi feito? Olha o próximo mandamento na lei de Deus.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Olha o segundo mandamento do catecismo. Não tomar seu santo nome em vão. Vocês perceberam que um mandamento ficou faltando? E é justo o mandamento que fala sobre imagens. Não é à toa que há tantas imagens e tanta gente adorando e prestando reverência e honra a essas imagens. E aí continua, quarto mandamento da lei de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O correspondente dele no catecismo é guardar domingos e festas. Deus disse, guarde o sábado para o santificar. A igreja romana diz, guarde o domingo. E ainda pergunto para você, quem que você vai obedecer? Faltando o mandamento número 2, ficou faltando um mandamento na lei de Deus, no catecismo. E não podia ficar com 9. Então, o que foi feito é, pegaram o 10º mandamento da lei de Deus e dividiram em 2. O 10º diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o jumento, nem as coisas do teu próximo, coisa nada, não cobice. O catecismo pegou esse 10º mandamento e dividiu em 2, pois, como o 9º do catecismo, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Quantos já fizeram o catecismo? Vocês confirmam isso que eu estou mostrando? Obrigado. Isso aqui foi tirado do próprio site do Vaticano. Por incrível que pareça, lá está bem descrito isso aí. Eles não têm vergonha disso não, irmãos. Eles dizem que esse é um sinal da autoridade romana. Eles dizem, é um sinal da nossa autoridade. E eles publicaram uma série de artigos num periódico chamado Catholic Mirror, que é o espelho católico. E ali estava dizendo assim, que os protestantes não têm uma palavra de defesa se eles obedecem à guarda do domingo. Porque na Bíblia toda, a única coisa que diz é guarde o sábado. Então eles falam, se você quer ser protestante verdadeiro, seja adventista do 7º dia, ou judeu. Estava escrito no periódico católico. Se você realmente quer obedecer à Bíblia, então você vai ter que ou ser judeu, ou adventista do 7º dia. Nós fomos mencionados por nome. Porque o protestante não tem nenhuma palavra de defesa para guardar o domingo. Isso foi escrito há quase 100 anos atrás. Nós vamos avançar aqui. Diz que esse poder ia dominar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso dá 3 anos e meio, ou, na outra profecia, 1260 dias, ou 42 meses. Quantos já ouviram essas outras definições? 42 meses, 1260 dias, ou tempo, tempos e metade de um tempo. É exatamente isso. O total dá 1260 dias proféticos. Mas quanto vale um dia em profecia? 1 ano. Então, 1260 dias proféticos, que dá 3 anos e meio, equivale a 1260 anos proféticos. Quando começou isso aqui, irmãos? Quando começou esse período sobre o qual a igreja romana teve domínio sobre o povo de Deus, sobre os santos? Quando que começou? Quem saberia me dizer a data? 2 pessoas, 3. Quem saberia dizer o ano certo? Ó, quando começou? No ano 538. Olha, eu já vi que não está muito claro. 321 foi quando o domingo teve início. O imperador Constantino declarou que o dia de guarda ia ser o domingo, falou para quem trabalhava no campo, ou seja, foi o primeiro decreto dominical, 321 depois de Cristo. Mas o bispo de Roma era como os outros bispos, até um decreto do imperador Justiniano. No ano 538 depois de Cristo, ele disse assim, o bispo de Roma é o que vai ser o chefe de todos os outros bispos. E ali começa o poder, a hegemonia papal. 538 depois de Cristo. E ela deve durar 1260 anos. Quando que termina então isso aí?
1798. É para o poder papal terminar em 1798, se ele começou em 538. E o que aconteceu nesse ano? O quê? O general Berthier, de Napoleão Bonaparte, entra em Roma, leva o Papa cativo, confisca as terras romanas, e 2 anos depois o Papa morre na prisão. Ali foi dado sobre o papado um golpe mortal. Um golpe mortal. Se você estudar, chega em casa, dá uma lida em Apocalipse 13, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Apocalipse 13. A besta de Apocalipse 13 recebe um golpe mortal, só que ela não morre, ela revive. E o que eu vou mostrar para vocês é esse reviver da besta. Vocês estão preparados para isso? Você se julga preparado para enfrentar a besta no seu poder de novo? Sabe o que aconteceu no passado com a besta? Ela destruiu o povo de Deus, irmãos. Queimados, torturados, apedrejados, de tudo que é jeito, tudo que é tipo de tortura foi infligida contra o povo de Deus. E isso vai ser reavivado. Irmãos, diz assim: entregue-lhe o poder novamente, e os fogos da perseguição serão reacendidos. Entregue-lhe o poder de novo, e a fogueira vai queimar de novo. Vocês estão preparados? Eu vou mostrar. O que eu tinha dito começa no ano 538 e termina em 1798. João Hus, quem já ouviu falar de João Hus? Quem já leu O Grande Conflito? Deixa eu só ver de novo, estou fazendo perguntas para vocês, mas é para vocês terem esse senso de urgência. Quantos já leram O Grande Conflito? Tá bom, vou fazer um anúncio. Você que ainda não leu e acha difícil ler, você sabia que o livro está em áudio, gravado inteirinho? Os jovens, vocês podem ouvir. Eu vim ouvindo no carro dirigindo, eu estava ouvindo O Grande Conflito. Agora, vindo para a igreja, para as coisas ficarem bem frescas na minha memória, para eu falar para vocês. Eu estava ouvindo O Grande Conflito. Você pode baixar o livro inteiro do site do Centro White, centroWhite.org.br, ou um outro site, se você quiser, ellenwhiteaudio.org. Só isso, ellenwhiteaudio.org. E você pode baixar muitos livros de Ellen White, em inglês, espanhol, português, está tudo disponível lá. Tá bom? João Hus, o nome dele quer dizer ganso. Hus, ganso, na língua dele. Ele foi um mártir por Cristo. A igreja romana queimou ele, queimou na fogueira mesmo. E o carrasco veio com o fogo por trás. Ele queria pôr as chamas por trás dele, para ele não ver, para ele não ficar com medo. E ele disse assim: ponha o fogo aqui na minha frente. Se eu tivesse medo disso, eu não teria vindo. Pode pôr aqui. Enquanto ele estava morrendo, ele disse assim: vocês podem matar esse ganso, mas em 100 anos, Deus vai levantar um cisne, que nenhum de vocês vai ser capaz de matar. Parece até uma profecia, porque 100 anos depois, sabe quem veio? Qual é o nome desse homem? Martinho Lutero, um tremendo homem de Deus. Ele disse assim: eu creio que em 1000 anos, ninguém foi tão odiado quanto eu. Ele desafiou sozinho a igreja romana e todos os poderes aos quais ela estava aliada. É dito que até o próprio Satanás apareceu para ele uma vez, para tentar fazer ele desistir do que ele estava fazendo. E Satanás mostrou uma lista de pecados dele, de Lutero. Uma lista enorme, escrita. E ele estava com a mão embaixo. Lutero falou: e o que está escrito aí embaixo? Aí Satanás teve que tirar a mão e estava escrito:
todos perdoados pelo sangue de Cristo. Aí Lutero pegou o tinteiro que ele estava usando para escrever, eu acho que ele estava traduzindo a Bíblia, ele pegou o tinteiro e jogou em Satanás. Satanás desapareceu, mas ficou a marca lá. Ele disse assim: eu fui perdoado pelo sangue de Cristo. Ele foi um tremendo homem de Deus, irmãos. E ele fez uma coisa que até hoje nós temos resultados. O poder da igreja romana foi quebrado por meio dele. Deus usou esse homem. Leia o Grande Conflito e você vai ver. Por causa desse homem, a igreja romana perdeu o poder. Muitos países se tornaram protestantes, voltaram à leitura da Bíblia, estudar a Bíblia. A profecia estava sendo cumprida. Só que as igrejas protestantes, que vieram como resultado da obra de Lutero, hoje estão negando o protesto. Saiu na revista Time, uma foto de Lutero e o Papa, frente a frente. E o título era mais ou menos assim: perdoa, me perdoe. Mais ou menos assim, não era exatamente essas palavras. Mas era um texto que mostrava que a igreja luterana foi para Roma pedindo: perdoa, a gente fez calúnias, acusou vocês, perdoa, deixa a gente voltar de novo, vamos nos unir. E aí no ano de 1999, elas fizeram um acordo escrito, um retorno das meretrizezinhas para a grande meretriz, as igrejas protestantes. Vamos tocar aquele vídeo? Você pode, por favor? E o vídeo está em inglês, eu vou pedir para ele pausar rapidamente uns trechinhos, e aí eu traduzo aquele trecho e a gente avança. Pode soltar, irmão. I need you to at least understand a little bit of the history behind this, because we are living in an incredibly important generation. Ele diz assim: eu preciso que você entenda pelo menos um pouquinho da história por trás disso. Nós estamos vivendo numa geração incrível. Agora, só uma coisinha, quem que é esse homem falando aqui? Alguém já viu? O nome dele é Tony Palmer. De que igreja ele é? Ele não é católico. Ele é da igreja anglicana. Que é uma igreja protestante. Você vai ver o que ele foi encarregado de fazer. Ele está, e daqui a pouco vocês vão ver, ele está na igreja do pastor Kenneth Copeland, que é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, protestante também, evangélico. Fala em línguas, então vocês já sabem mais ou menos o que é a coisa. Eles estão numa conferência de ministros, de líderes das igrejas, muitas igrejas estão aí. E esse bispo anglicano está falando para a congregação. E ele vai mostrar um vídeo do próprio Papa dirigido a esses líderes que estavam reunidos naquele dia ali. Então vamos continuar. I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah. Eu creio que Deus me trouxe aqui para essa conferência de vocês de ministros no espírito de Elias. Espera aí, isso aí é linguagem adventista. No espírito de Elias. Ele vai explicar. Let me explain. Deixa eu explicar. If you look carefully, se você prestar atenção, o espírito de Elias, o espírito de Elias estava sobre João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos. Pode soltar? And to turn the hearts of the fathers to the sons. Perdão, ele falou o contrário. Dos filhos, pode segurar. Ele disse dos filhos aos pais, e aí ele falou dos pais aos filhos.
converter o coração dos filhos aos pais. Quem são os filhos da meretriz? São as igrejas que eram protestantes, mas deixaram de fazer o protesto. Elas abandonaram a fé delas. E ele disse: eu vim aqui no espírito de Elias para converter o coração de vocês à igreja mãe. Estão percebendo? Pode soltar. Para preparar o caminho do Senhor. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation. Ele disse assim, para preparar o caminho do Senhor. Aí ele disse, nós sabemos que a profecia sempre tem um cumprimento duplo. Então teve em João Batista e tem um agora. Ele disse assim, eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação. Olha que palavras bonitas, irmãos. Reconciliar. É bonito. Mas reconciliar com o erro não é bom. Tem que ter distância do erro. É como reconciliar com Satanás. Não é bom. Isso não precisa acontecer. Reconciliação com Cristo, com a verdade da palavra de Deus. Pode soltar. Para converter corações uns aos outros. This is very important. É muito importante. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Nós sabemos que nos primeiros 1000 anos havia só uma igreja, a Igreja Católica, e nós sabemos que a palavra católica não quer dizer romana, quer dizer universal. Catholic means if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Se você nasceu de novo, ou seja, foi batizado, né? Eles usam essa palavra, nasceu de novo. Se você nasceu de novo, erga a mão. Aí as pessoas ergueram, aí ele disse assim, vocês são católicos. Take back, recebam, redeem what belongs to you. Redimam, peguem de volta. Somos católicos. católicos. Split at the end of the first millennium, we had the Orthodox, East and West, two churches. Ele diz assim, somos católicos, redimam isso, peguem de volta o que pertence a vocês, what belongs to you, o que pertence a vocês. Aí ele disse, e aí houve uma divisão no fim do primeiro milênio. Os ortodoxos, então, ortodoxos do leste e os católicos que estavam na Europa. Then 500 years later, we have Luther and his protest. 500 anos depois, temos Lutero e seu protesto. Ou seja, tinha uma igreja por 1000 anos, depois 2 igrejas até 500 anos depois, e depois Lutero. E aí? 3 igrejas por 1500 anos. 3 denominações. Então, 33,000 new denominations. Do protesto de Lutero para frente, 33.000 denominações. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. Eu cheguei à compreensão de que a diversidade é divina, mas divisão é diabólica. Vocês concordam com isso? Eu também não concordo com ele. Porque você tem que ter divisão se a união está sendo no erro. Cristo e Satanás, eles não estão de acordo, eles não são unidos, eles são separados. Se alguém está se unindo com Satanás, então eu me separo disso. Só que para ele não. Houve divisão, é diabólico. Vamos nos unir de novo. Pode tocar. E as pessoas aplaudindo. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, He gave to Jesus. Agora ele vai falar uma coisa muito importante, eu preciso que vocês lembrem disso. O que vai chegar sobre nós de forma poderosa. Ele disse assim, é verdade o que vocês falaram sobre a glória, eu concordo com vocês. A glória que Deus deu para Jesus. E agora ele vai mostrar o que ele quer dizer com isso. Irmãos, a gente nem sabe o que está chegando. A gente não sabe.
Olha o que ele vai falar dessa glória e olha a conclusão que isso vai ter. Glory was the presence of God. A glória era a What is the presença de charismatic Deus. renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory. Pragmatic reason. Ele disse assim: o que é a renovação carismática? É quando nós experimentamos a glória. Jesus disse assim, eu estou só traduzindo ele. Jesus disse: eu lhes dei a tua glória, razão pragmática. So that they may be one. Para fim de que eles sejam um. Vocês estão entendendo? Você sabe o que é renovação carismática? Quem sabe o que é isso? A igreja romana não fala em línguas. Mas quando veio a renovação carismática, eles começaram a falar em línguas. O que quer dizer isso? Vocês lembram de Apocalipse 16, que fala sobre os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. A arma da rã é a língua. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saem para reunir os reis da terra para o grande dia da peleja. A minha esposa era espírita antes. Ela disse para mim que as línguas que são faladas na igreja evangélica é as mesmas que ela conhecia lá do centro de Umbanda. É a mesma coisa. E é a mesma língua que é falada pelos budistas e é a mesma língua que é falada pelos carismáticos. E aqui ele está chamando isso aí de a presença da glória de Deus. Estão percebendo? Vocês estão percebendo o que vai unir as pessoas? Pode soltar. It's the glory that glues us together, not the doctrine. É a glória que nos une. Glória no sentido de línguas. É a glória que nos une e não as doutrinas. Percebeu o que ele falou? É a glória, é a possessão que nos une, não as doutrinas. Pode soltar. It's the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me and the presence of God is in you, that's all we need. Se você aceita que que Cristo está vivendo em mim, que a presença de Deus está em mim e que a presença de Deus está em você, isso é tudo que importa. Você está entendendo o raciocínio dele? Ele está falando assim, se eu falo em línguas, porque Deus está vivendo em mim, e você, que não é da minha igreja, fala em línguas também, isso é tudo que importa. As doutrinas, ele vai falar, as doutrinas a gente manda tudo para cima, Deus dá um jeito nelas. Pode soltar. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. É o que eu acabei de falar. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility. Because Jesus said, until day one, they will not believe. Ele disse assim, então a unidade cristã é a base da nossa credibilidade. Porque Jesus disse, enquanto eles não forem um, eles não vão crer. The world will not believe, as they should, until we are one. Eu vou deixar correr um pouquinho Division agora. destroys our credibility. Peraí. Toca, deixa eu ver It is se ele vai fear falar that sobre keeps us Lutero. separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym. Pode deixar. F-E-A-R, false evidence appearing real. Só uma Because- pausa. Esse vídeo está traduzido. Se você quiser assistir, entra no site terceiroanjo.com. É um dos primeiros vídeos que está aparecendo lá. terceiroanjo.com. Vai estar com toda a legenda já. Só que eu tinha pegado o vídeo antes de ser traduzido. Então, é o que eu tenho agora. Tá? Pode soltar. Most of your fear is based on propaganda. Now, why is it historic? Agora entra a Because parte... in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement. Ele diz assim, por que isso é histórico? Ele está continuando algum pensamento que não apareceu no comecinho do vídeo. Ele disse assim, em 1999, a Igreja Romana e a Igreja Luterana assinaram um acordo That brought an end to the protest. que trouxe um fim ao protesto. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen.
Lutero cria que nós somos salvos pela graça mediante a fé, somente. Amém? É o que ele disse. But that's not it. Mas não é isso. The Catholic Church believed that we were saved by works. A Igreja Católica crê que nós somos salvos pelas obras. And that was the protest. E foi esse o protesto. In 1999, Em 99, they wrote this together. eles escreveram isso Because juntos. in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. Que havia People were getting born havia muita salvação barata na Igreja Protestante. As pessoas nasciam de novo, mas não tinha fruto. again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. Pode passar um pouco, chega na parte do Papa. Agora o vídeo, ele vai mostrar um vídeo que ele mesmo gravou, Tony Palmer, foi lá no Vaticano e gravou especialmente do Papa, um vídeo pessoal. Eu nunca vi um vídeo do Papa assim tão pessoal, falando para o povo ali. Olha a mensagem que foi dada, pode soltar. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, excuse me because I speak in Italian. me perdoem por falar em italiano. I am not speaking English, Pode baixar um pouquinho o volume dele. but Eu não vou falar em I inglês, will speak não vou falar italiano, no Italian, no English, não vou falar inglês, but carefully. mas do coração. È una lingua Numa linguagem più mais semplice simples e più autentica. e autêntica. E questa lingua del cuore Essa língua do ha coração un tem uma linguaggio, gramática è una e linguagem grammatica especial. speciale. Pode abaixar mais um pouquinho dele. La grammatica semplice. Uma gramática simples, Duas duas regras. Ama Dio Ama Deus sobre tudo soprattutto e ama l'altro perché il tuo e ao fratello e la próximo, tua sorella. porque o E próximo é con seu queste irmão ou due irmã. cose andiamo avanti. Com essas duas regras a gente pode avançar. Io sono qui con Eu estou aqui com meu mio irmão, fratello, meu irmão bispo Tony il Palmer. vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici Temos da sido anni. amigos por anos. E lui Ele me ha disse detto sobre essa conferência de il vocês, vostro sobre essa reunião. convegno, il vostro raduno. E é meu prazer saudar a vocês. Con piacere. Ele está saudando Quindi protestantes un saluto. evangélicos. Un saluto Uma gioioso saudação e nostalgico. alegre e Gioioso perché e com saudades, né? Pode pausar um pouquinho? Você vai pular até o fim da fala dele, um minuto antes do fim da fala do Papa, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Eu vou só explicar para vocês o que é essa questão de saudade que ele está falando. Depois você pode ver o vídeo e confirmar. Volta mais um pouquinho, volta. Aí, tá bom. Ele disse assim, que é como os irmãos de José. Eles tinham dinheiro, mas não tinham comida. Então eles vêm para José, pedem para comprar comida, mas na verdade eles encontram um irmão. Aí ele falou, todos nós somos assim, a gente tem o dinheiro, mas eu me apresento a vocês como um irmão. Tipo assim, eu sou José, venham comprar de mim, vocês vão encontrar um irmão aqui. Voltem para mim, mais ou menos isso, tá? Depois você assiste o vídeo. Agora pode soltar. É um milagre, o milagre da unidade começou, da unidade, tá? Um autor italiano famoso chamado Manzoni escreveu isso em um romance que ele escreveu. Um homem simples entre o povo que uma vez disse isso. Nunca vi Deus começar um milagre sem Ele mesmo terminá-lo. Se Deus começou, então Ele vai terminar, né? Ele completará esse milagre da unidade. Eu peço que vocês me abençoem e eu abençoo vocês. De irmão para irmão, eu vos abraço. Obrigado. Pode soltar. Olha a reação dos protestantes evangélicos, irmãos. Lutero está dentro do caixão dele se revirando se ele ouvir isso. Olha a reação. Esse é o pastor Kenneth Copeland.
Tony, thank you, sir. Ele, muito obrigado, Senhor. Pode aumentar um pouquinho o volume. Muito obrigado. Vamos lá, irmãos. Ele disse, o homem pediu para a gente orar por ele. E aí eles estão orando. Father, we Pai, answer nós respondemos his request. o pedido dele. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and E ele diz assim, e porque nós não sabemos orar, a não ser concordar com ele no seu pedido, aí ele fala assim, nós clamamos a promessa bíblica que o Senhor deu, que o Espírito Santo vai falar as palavras por nós. E aí ele começa a orar em línguas. Avança um segundinho só para ver ele falando em línguas e a gente pula para o fim. Aí, pode soltar. when we know not how to pray Mais as we um pouquinho, mais um pouquinho. ought, Aí. Ele está falando em línguas aí. Tá bom, a gente vai para o fim. Ou seja, todos unidos falando em línguas. Irmãos, alguns é fingimento, sim, eu sei, você sabe também. Mas alguns não é fingimento. Alguns é possessão mesmo. E que une os evangélicos, os católicos, os carismáticos, que vai estar crescendo cada vez mais. Os budistas, os espíritas, umbanda, tudo está sendo unido através de línguas. E agora pode ir para o fim. come up here Ele chama o Tony and Palmer let's de do novo it lá this na way frente, no so púlpito. he can see this. E ele fala, eu vou gravar uma mensagem de volta para o Papa. Grava de costas para ele ver a congregação. Aí olha as palavras. My dear sir, Meu querido Senhor, my dear sir, meu querido Senhor, thank you so from the bottom. obrigado do fundo do coração. All of these leaders Todos esses líderes representam literally tens of thousands literalmente dezenas de milhares de pessoas que te amam, that believe God que with you, creem em Deus com você, and in answer to your request, e em resposta ao seu pedido, we have just prayed for you acabamos de and orar with por you, você and we did com so você, in the Spirit. e fizemos isso no And we Espírito. believe we receive, E cremos que according recebemos, to the words of Jesus, de acordo in com as Mark palavras de 11, Jesus, 24. o que pedimos. Whatsoever thing Posso só um minutinho? Ele vai falar assim, que ele pediu e ele recebeu, porque de acordo com as palavras de Cristo, o que você pediu, você recebe. Mais para frente, ele vai falar assim, eu quero mandar um texto de volta para você, mais ou menos isso que ele diz. E em vez dele citar, ele podia ter citado, sabe que texto? Apocalipse 13, que fala assim, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mas ele não cita esse texto. Ele cita Efésios, que fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Percebe? Todos estão comprando essa ideia. Agora vai no último trecho que ele faz quase que uma oração, orando para o Papa em si. Aí, tá bom. Volta um pouquinho, antes dessa imagem. Aí. Pode soltar. Aí ele chama todo mundo e diz assim, seja abençoado. again, all together. Mais uma vez. Be Seja blessed. abençoado. Amen. Amém. Amen. Amém. E aí ele... Amen. Pode parar. Vocês estão percebendo? Está ficando claro, irmãos? Essa coisa acabou de acontecer. Semana retrasada foi quando alguém me mostrou o vídeo. Foi esse novo Papa. Esse é o começo. O que a gente esperava que ia acontecer, está acontecendo. Só que eu vou terminar com uma frase de Ellen White que vai assustar um pouquinho. Ela diz assim, ó, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Eu estou falando com gente aqui nessa igreja que possivelmente vai abandonar essa igreja e passar para as fileiras do adversário. É bem possível que alguém aqui faça isso. Alguns ou quem sabe muitos. Mas eu quero, diante do céu, diante de Deus, conclamar você, chamar você, para que você firme as suas raízes na palavra de Deus. O tempo está chegando. Todos que não estiverem firmes vão ser levados junto com a tempestade. A tempestade está chegando. E eu chamo você, firme sua raiz.
Estude a palavra de Deus, estude o grande conflito. O grande conflito é o livro, não é o livro do ano, é o livro para já. É o livro para hoje. Já estamos atrasados. Leia o livro Grande Conflito. Ouça esse livro. Estude, compare com a Bíblia, para você estar preparado para o que está vindo sobre a terra. Irmãos, nós tínhamos muito mais a falar. O tempo foi curto, mas eu espero que você tenha sido chamado, tenha sido despertado. Vamos voltar à tarde aqui, pela graça de Deus. Tem muito a ser falado. Nós vamos ter a parte de perguntas e respostas também. Tá bom? Temos um compromisso hoje à tarde. Não percam. Vamos estudar mais juntos. Tá bom? Nós vamos levantar agora e apenas orar e vamos nos despedir. Não deixe isso passar como só mais uma informação. Eu apelo a você por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o fim está muito perto. E nós estamos dormindo, mas pedimos pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, que sejamos despertados, que não prossigamos no sono espiritual, mas que o Senhor nos ajude a nos preparar para os eventos que estão chegando sobre a terra. Senhor, desperta essa igreja, desperta cada um aqui, não permite que ninguém daqui passe para o lado da oposição, mas que pelo sangue de Cristo nós sejamos guardados, que nossa fé seja firmada na Tua Palavra, e que nós saibamos a razão pela qual o Senhor nos chamou. Senhor, segura os ventos mais um pouco, para podermos terminar a obra, mas que sejamos despertos, faz o que for preciso, Senhor, para que sejamos salvos. Nós pedimos isso e nos consagramos a Ti, e Te louvamos pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor, para que nós possamos ter a vida eterna. E em nome dEle nós pedimos e agradecemos tudo isso. Amém. Amém.